Feito, então, gente, última aula. Nós falamos, então, sobre momento de inércia. Falamos sobre... Já tínhamos começado com o assunto de centro de gravidade, tá? O módulo de inércia foi o que a gente viu na última aula. Falamos em módulo de resistência, tá? E raio de giração. Quanto ao módulo de inércia, módulo de resistência e raio de giração, nós falamos só sobre o conceito, tá? Hoje a gente vai fazer o equacionamento. A base de cálculo continua a mesma lá do início que a gente vem treinando, tá? Tem que saber calcular o centro de gravidade primeiro. Deixa eu aceitar o colega aqui. Tá? Quanto aos exercícios, conforme nós vamos tendo aulas, eu vou mandando todos os dias para vocês os exercícios, justamente porque na apostila, tá, ele é muito simplificado, então fica uma dúvida ali no desenvolvimento do cálculo, tá? Tem pelo menos uns 3 PDFs que eu já mandei para vocês, tá? No final da aula aqui, eu vou mandar o trabalho para vocês, tá? A entrega vai ficar para segunda-feira que vem. E até lá vocês podem tirar suas dúvidas, tá? Como o cálculo é um pouquinho mais complicado de explicar, daqui a pouco me manda um áudio, me manda foto, não entendi essa parte, tá? Para que eu entenda a dúvida de vocês e a gente solucione. Vou mandar o trabalhinho, então, no final da aula. Todo esse material que eu já mandei para vocês por partes, tá? Eu não vou conseguir fazer ainda hoje, mas amanhã de manhã eu vou pegar todos os arquivos que eu mandei separados e vou mandar em um único PDF. Porque às vezes eu mando de um dia para o outro, tem muita conversa ali no grupo e o pessoal acaba perdendo, tá? Então, vou fazer um único arquivo e mandar todos os exercícios que eu fiz até a aula de hoje. Aí eu mando amanhã e vocês ficam com os exercícios completos. Feito? Vamos para a resolução de exercícios, então. Vou espelhar minha tela aqui para vocês. Ronaldo entrou. Desculpe. Então tá, gente. Esse aqui foi o exercício que a gente resolveu ontem, tá? Segue o mesmo passo a passo ali. Passo 1, a gente sempre calcula primeiro a área total da figura. Calcula as áreas separadamente. Depois calcula a área total. Quando é que eu vou somar e quando é que eu vou subtrair as áreas? Depende da minha figura. Quando eu tenho a composição de figuras geométricas planas, tá? São aquelas que a gente conhece, quadrado, círculo, triângulo, eu vou somar. Quando eu tenho uma figura vazada, eu tenho que subtrair a minha figura total, menos as figuras que eu consigo identificar ali que são vazadas, tá? Aí a gente fez esse exercício passo a passo, tá? Tem a necessidade de fazer essa tabelinha aqui? Não, tá, gente? Mas ela é interessante porque aqui a gente consegue enxergar todos os dados que a gente calculou agrupados, tá? Fica algo organizado. Se quiserem fazer isso no trabalho de vocês, é interessante. O que é bacana também, gente? Conforme eu vou calculando, tá? O resultado final, eu posso fazer um quadradinho na volta. Por que é importante a organização desse exercício, gente? Porque ele é acumulativo. Tudo que eu vou fazer o próximo passo, eu vou precisar dos dados anteriores, tá? Então, muito mais que conhecimento só das equações dele, a importância também de organização desse exercício, tá? É bem comum o pessoal achar todos os valores, mas tá lá no final, tem vários valores de y. Cada figura tem a sua distância até a coordenada y, tá? Então, se não faz de forma organizada, chega lá no final, eu pego o y da figura errada, já deu tudo errado, tá, gente? Claro que isso vai ser considerado no trabalho de vocês, tá? Mas, se fizerem de forma organizada, já ajuda bastante, tá? Sobre o trabalho, gente, isso eu incomodo com vocês, tá? É para fazer o trabalho direitinho, uma linha embaixo da outra, tá? Se vier aquele cálculo que começa um pouco aqui, aí quer aproveitar a folha, faz mais um pouco pro lado, aí risca, puxa alguma coisa,
não vai dar para me achar. Se eu não achar os valores ali, não tem como eu dar uma nota, tá, gente? Então, organizado, por favor. Não são cálculos gigantescos, tá? Em vez de usarem uma folha, usem duas, tá? Mas façam de forma bem clara. Vai ajudar vocês a desenvolverem o exercício ali, tá? Fizemos aqui ó, o primeiro passo, cálculo da área. Nesse caso, como é uma figura vazada, a minha área total, aqui no cantinho, ó, a área total é igual à área do quadrado menos a área do triângulo menos a área do semicírculo. Também por que eu vou fazer o juntar todos os arquivos que eu já mandei para vocês, gente? Porque apesar de dá para enxergar bem, na verdade, aqui, mas ficou alguns cantos escuros aqui, ó. É porque eu tirei as fotografias à noite, então sempre pega alguma sombra. Então amanhã eu vou tirar essas fotos de dia, tá? Para não sair essas sombras aqui. E aí vai ficar melhor o arquivo de vocês ali. Mas mesmo assim tá bem organizadinho e dá para enxergar, tá? Depois de calcular as áreas, então, calculamos os momentos de inércia. Desculpa, os momentos estáticos. Deixa eu aceitar o Rafael aqui. Calculamos os momentos estáticos, tá? O equacionamento não é difícil, né? Até porque a gente tem uma tabela com a equação que eu utilizo em cada uma das minhas figuras planas. Eu tenho uma equação para usar no triângulo, uma para o quadrado e outra para o semicírculo, e assim como outras figuras. Uma não, sempre duas, na verdade, né? Porque eu calculo sempre em função de coordenadas. Então, por um quadrado ou para um retângulo, eu vou ter o equacionamento de x e vou ter o equacionamento de y, depende do qual vou precisar. Mas tem os dois lá nas minhas tabelas. O importante é saber visualizar, encontrar e extrair do desenho o valor certo de coordenada, tá? Depois, então, de calcular os momentos estáticos de todas as figuras, aqui, calculei o momento estático total. O momento estático sempre vai se comportar como a área. Se eu tenho uma figura grande, né? Naquele caso ali, é um retângulo menos um triângulo menos um semicírculo. Eu calculei a área, assim. A área da figura 1 menos a figura 2 menos a figura 3. O momento estático vai se comportar de forma igual, tá? Vai ser o momento estático 1 menos o momento estático 2 menos o momento estático 3. Se a minha figura é acumulativa, eu somei todas as figuras ali, momento estático, eu vou somar todos os momentos estáticos, tá? E, por fim, eu aplico as duas equações, a equação de y, para achar a coordenada y, ou seja, a distância da minha coordenada até o centro gravitacional da figura como um todo, né? Ela vai ser em função do momento estático em x sobre a área total. E para achar a coordenada x, ou seja, a distância em x da minha coordenada até o centro gravitacional da minha figura como um todo, vai ser o momento estático em y sobre a área total. Inverte, tá? Vamos fazer um exercício com momento de inércia agora, gente. A gente estava calculando sempre momentos estáticos. Vamos usar momentos de inércia, tá? Então, vamos lá. Para começar, sempre em função das áreas. O que eu tenho nessa minha figura aqui, gente? Eu tenho uma figura em forma de T. Nesse caso aqui, T invertido. Vocês já viram que a gente já usou essa figura uma outra vez de pé, tá? A gente pode dividir ela sempre ou de duas ou de três partes. Não tem errado e não tem certo. Vai ficar a critério de quem resolver. Por quê? Nesse caso aqui, ó, eu dividi o meu T em duas figuras. Uma vai ser este retângulo aqui, que eu botei em azul, e eu chamei de área 1. E a outra figura vai ser esta de baixo, que é o outro retângulo, que eu vou chamar de área 2, tá? Teve um outro exercício, uma figura bem parecida com essa, que eu dividi ela em três figuras. Como que eu posso dividir em três figuras? Eu posso dizer, ó, que tudo isso aqui é uma figura, é um retângulo, né? Uma figura. Este outro aqui, ó, vai ser um segundo retângulo, figura 2. E este aqui vai ser um terceiro retângulo, figura 3, tá? Como eu vou dividir, vai ficar a critério de vocês. Esse aqui eu dividi só em 2, tá? Vamos lá, então.
Tá boa a visualização assim ou aproximo mais? Aproxima. Tá boa. Assim? Tá. Então, gente, tem o meu triângulo aqui. Primeiro vou calcular as minhas áreas, né? Área 1. Qual vai ser a área total do meu triângulo? Deixa eu anotar o cálculo aqui. A área total da minha figura, tá? Vai ser a minha área 1, esta daqui, mais a minha área 2, tá? Então, a área total, a área da minha figura como um todo, vai ser a área da figura 1, que é um retângulo, mais a área da figura 2, que é outro retângulo, tá? Então, tá aqui embaixo, ó. Ó, aqui embaixo, ó. A área da figura total é a área da figura 1 mais a área da figura 2. A figura 1 é um retângulo. Qual é a área de um retângulo? Também tem a tabelinha de formas geométricas lá, tá? A área de um retângulo, base vezes altura. Então, a área 1 vai ser a base 1 vezes a altura 1. A área 2 vai ser a base da figura 2 vezes a altura da figura 2. Sempre respectiva às suas alturas dos dados, hein? As suas figuras. Qual é a base da minha área 1 aqui, gente? Base é sempre na coordenada X, né? Essa distância aqui, ó. A minha base da figura 1 vale 1 centímetro. Todos os dados estão em centímetros. Botei aqui em cima, ó. A base da minha figura 1 é 1. E a altura da minha figura 1 é daqui até aqui, y, altura 4. Figura 2. Qual é a base da minha figura 2? Todo esse retângulo aqui. Então, eu tenho 2 mais 1 mais 2, 5. 5 vezes a altura. Quanto é a altura do meu retângulo 2? Que é este retângulo aqui, ó. A minha base é 5 e a minha altura é 1. 5 vezes 1. Observem que aqui, ó, eu botei equacionamento todo na mesma linha, ó. Área total, B1 vezes H1 mais B2 vezes H2. Pode fazer separadamente, tá, gente? Fica ao critério de vocês. Pode fazer um, calcula um, depois calcula outro, depois soma, tá? Mas como é curtinho, eu já botei direto. 1 vezes 4 vai dar 4, mais 5 vezes 1, que é 5. 4 mais 5, eu vou ter 9 centímetros quadrados. Então, essa é a área total da minha figura, certo? Depois de calculado, então, a área total da figura, eu vou calcular os momentos estáticos, tá? Aqui, ó. Primeiro, eu vou calcular os momentos estáticos em X. Qual é o cálculo do momento estático? Gente, momento estático é sempre uma coordenada vezes a área. Se é o momento estático em X, é a coordenada Y vezes a área. Se é o momento estático em Y, é o inverso, é a coordenada X vezes a área. Tá aqui as equações. Primeiro eu vou calcular MSX, momento estático em X. Tá? Vocês podem encontrar alguns exercícios que é só MX. É a mesma coisa, momento estático. É Y vezes A. Meu momento estático total vai seguir o comportamento da minha área. Se a minha área total é área 1 mais área 2, o meu momento estático total vai ser momento estático 1 mais momento estático 2, tá? Então, primeiro eu vou calcular o momento estático da figura 1, tá? Aqui, ó. Momento estático da figura 1 vai ser a coordenada y da figura 1 mais a área da figura 1. Qual é o valor da coordenada em y da figura 1? Vamos observar a figura aqui, gente. Ó. A minha figura 1 é essa aqui, ó. Tá? Essa aqui em azul, ó. É minha figura 1. Momento estático do retângulo. Olhem o equacionamento aí das tabelinhas que eu passei para vocês. Como é que se encontra o y do retângulo? Vamos imprimir a tabela.
E aí, gente, as tabelinhas que eu pedi para vocês terem à mão. Alguém tem que ter aí. Amanhã só. Amanhã é disciplina nova. Amanhã vocês vão precisar fazer os exercícios. Amanhã. Tá, então, amanhã, gente. Vamos lá, então. O Y do retângulo é onde tem a tabelinha lá, tá? Vai ser H sobre 2, ou seja, metade da altura. No retângulo, normalmente a gente já faz direto, porque tanto a base vai ser dividida por 2, quanto a altura dividida por 2, tá? Mas se eu não lembrar disso, não preciso decorar, não tem problema, porque eu tenho uma tabela para consultar, gente. O Y do retângulo é altura sobre 2. Qual é a altura total desse meu retângulo? É 4 centímetros. Se é 4 sobre 2, eu vou ter 2 centímetros de resultado, tá? Só que lembrem, as equações da tabela valem somente para o contorno da figura. A minha figura está em azul aqui, ó. Se tudo vale 4, metade, né? A coordenada até o centro gravitacional da minha figura, do retângulo, ó, meu centro gravitacional, eu botei um pontinho aqui, ó. No retângulo, o centro gravitacional tem que ser mais ou menos aqui no meio, né? Botei aqui. Calculei 4 dividido por 2 dá 2. O que é esse valor 2 que eu achei, ó? É essa distância aqui, ó. O que eu calculo é a minha coordenada do centro gravitacional da figura até o final da figura. Então, isso aqui que está em azul vale 2 centímetros. Só que eu utilizo para calcular sempre o quê? A distância do centro gravitacional da minha figura até a minha coordenada. Isso aqui que está em azul eu calculei, vale 2. Mas o que eu quero saber é isso aqui, ó. Quanto vale isso aqui, gente? Se esse pedacinho aqui, ó, onde está a seta em cima, vale 2, tudo isso vale 3. 3. Essa altura aqui vale 1. Eu tenho a cota aqui do lado, tá? Então, gente, eu calculo sempre o centro, a distância, né? Tanto Y quanto X são o quê? São distâncias do centro gravitacional até o final da figura. O cálculo tá certo, é 2. Só que na hora de botar lá no momento estático, eu quero saber sempre a distância do centro gravitacional daquela figura até uma coordenada. Se for a distância Y, ela tem que ser uma altura vertical. Então, a minha figura 1 está aqui, o centro gravitacional está no meio, é essa distância aqui, tá? Se eu quisesse a distância em X, ia ser o quê? Ia ser essa distância aqui, ó, o centro gravitacional da figura até encostar lá a minha coordenada, tá? Por isso que é bom. O desenho só vai vir o desenho, né, gente? Por isso que é bom eu botar pontinhos dentro de cada figura. Pode não estar exatamente onde é, mas eu consigo mais ou menos visualizar. No retângulo mesmo, eu sei que é mais ou menos no meio, então eu consigo botar. Para visualizar as minhas coordenadas, facilita, tá? Então, daqui até aqui tem 2, mais 1, porque o que eu quero é todo esse Y aqui, então vale 3. Botei aqui, ó. Momento estático em X da figura 1 é a coordenada Y, ou seja, a distância em Y do centro gravitacional da figura que eu estou analisando até a minha coordenada, vale 3, vezes a área dessa figura. Quanto vale a área da figura 1? Eu já tinha calculado. Base vezes altura. Base vale 1, altura vezes 4, então a área da figura 1 é 4 centímetros quadrados. Então, eu vou ter 3, que é o valor de Y, vezes 4, que é o valor da área. 3 vezes 4, 12 centímetros cúbicos. Esse é o valor do momento estático da figura 1. Depois eu vou calcular o momento estático da figura 2, aqui embaixo, ó. Momento estático da figura 2 vai ser o Y da figura 2 vezes a área da figura 2, tá? Observem só a figura 2 aqui, gente. Quanto vocês acham que vale o Y
da figura 2? 5. Aonde vocês acham que fica mais ou menos o centro gravitacional dessa figura aqui, desse retângulo? Eu chutaria, né, um valor aqui, né, no meio do retângulo, onde eu botei a minha seta. O que é o Y? O Y é o valor do meu centro gravitacional. É rinite, tá, gente? Só para avisar vocês. É rinite. É o valor da distância do meu centro gravitacional. Onde é que é o centro gravitacional do retângulo? É bem aqui no meio. É o valor do centro gravitacional, a distância, até a minha coordenada. Então, o que eu quero saber? É essa distância aqui, ó. A distância do centro gravitacional dessa minha figura, que fica aqui no meio, até encostar na minha coordenada. Se toda a altura do meu retângulo vale 1, a metadezinha vale 0,5, certo? Então, eu botei aqui, ó, 0,5 vezes a área desse retângulo. Qual é a área desse retângulo? Base vezes altura. A base vale 5, a altura vale 1. 5 vezes 1, 5. Então, eu tenho uma área de 5. Então, 0,5 é o valor de y. 2,5, 5 é o valor da área. 0,5 vezes 5 dá 2,5 centímetros cúbicos, tá? Deixa eu abrir um arquivo aqui para vocês. Aqui, ó, gente. Caso eu não lembre, eu não lembrei que o x do retângulo é metade da base. Não lembrei, por isso que eu uso a minha tabelinha aqui, ó. Em vez de chutar aquele valor de y ali, eu vou na minha tabelinha e calculo, tá? O x é base sobre 2 e o y é h sobre 2, tá? Ah, mas não é sempre o valor que eu calculo. Quando que é o certinho o valor que eu calculo? Quando a minha figura já está encostada na base. Quando ela está em cima de outra figura, eu tenho que considerar essa distância que ela está elevada, certo? Como é o caso desse exercício aqui, ó. Quando eu faço a análise da figura 2 aqui, ó, eu não preciso somar nada. Eu calculo direto pela forma, base vezes 2. Por quê? Porque ela já está encostada na coordenada, ela já é a base do desenho. Eu só fiz a soma de outra altura nessa figura aqui, ó. Porque o centro gravitacional dela é aqui, a altura sobre 2 é essa distância aqui, ó. Só que eu tenho que considerar aonde ela está em cima, porque ela está em cima desse outro retângulo aqui. Ela não está encostada lá na base, certo? Então, tenho momento estático 1, tenho momento estático 2. Vou calcular o momento estático total. Se a minha área total da figura é a área 1 vezes a área 2, o meu momento estático vai seguir o mesmo caminho. Vai ser o momento estático da figura 1 mais o momento estático da figura 2. Tá? Então, se o momento estático da figura 1 deu 12 centímetros cúbicos e o momento estático da figura 2 deu 2,5 cúbicos, meu momento estático total vai ser 14,5, tá? Calculei o momento estático total em x, tá? Ficou alguma dúvida de como a gente achou os dois valores de y ali, gente? Isso que é o importante. Não? Então tá. Agora vamos para o momento estático em y. É a mesma equação, só que quando é y, em vez de ser a coordenada x, vai ser a coordenada y vai ser a coordenada x que eu vou usar. É a mesma coisa, gente. Em y eu uso as alturas. Em x eu vou usar as distâncias, tá? Então vamos lá.
Mesma coisa. Vamos fazer o momento estático em Y da figura 1. Aqui, ó. Ficou um pouquinho apagadinho, mas quando eu boto azul fica melhor. Vamos lá para a minha figura 1. Figura 1, gente. Aonde é o centro gravitacional da minha figura 1 isolada aqui? É aqui. Se o centro gravitacional dela é aqui, o que é X? X é a distância desse centro gravitacional até a coordenada. Só que agora é essa coordenada aqui, não é, gente? Porque eu estou analisando X. X não são retas na horizontal. Antes eu calculei outros exemplos procurando Y. E Y vai ser sempre valores verticais e X valores horizontais. A minha equação diz aqui, ó, MSY, ou seja, momento estático em Y, é a coordenada X vezes a área. Então, eu tenho que achar os valores de X desses centros gravitacionais. Estou analisando só a figura 1 aqui, ó. Só a figura 1. Quero o X da figura 1. O que é o X da figura 1? É a distância do centro gravitacional da minha figura 1, onde eu tenho um pontinho, até a minha coordenada. Até me passei um pouquinho aqui. Vou botar bem direitinho aqui. Ó. Essa distância aqui. Até a minha coordenada. Quanto vale essa minha reta em azul, gente? 3. Não, 2,5. 2,5. 2,5. Por quê? Ela está no meio da figura. Tudo vale 1. Metade vale 0,5. Só que não é só 0,5 que eu quero. Eu quero a distância até lá a minha coordenada. Como tem mais 2, 2,5. Tá? Então, o valor de X é 2,5. A área 1 eu já tinha calculado de novo, que valia 4. Então, 2,5 vezes 4 dá 10 centímetros cúbicos. Aqui. Tá? Momento estático em Y da figura 2. Então, vai ser x2 vezes a área 2. Vamos olhar só para figura 2 agora, gente. Esse retângulo. Nesse retângulo, o centro gravitacional tem que estar mais ou menos aqui, ó, onde eu fiz um quadradinho azul, certo? Eu quero a coordenada x, se é uma coordenada x, ela é horizontal, tá? Do meu centro gravitacional até a minha coordenada. Então, eu quero essa distância aqui, ó. Quanto vale essa distância, gente? 2,5. Os mesmos 2,5, tá? É por isso que, em geral, eu faço sempre momento estático em x. Por quê? Porque o momento estático em y normalmente é repetitivo, tá? Normalmente, as peças são simétricas do lado direito e do lado esquerdo. Elas só são diferentes o lado de cima com o lado de baixo, tá? Esse aqui é completinho, tem tanto de x quanto de y. Mas o mais comum é calcular sempre o momento estático só em x, tá? Mas para a gente fazer um completinho, ver como é que também tira as distâncias em x, a gente faz esse aqui. É os mesmos 2,5, gente. Por quê? Os centros gravitacionais das duas figuras estão alinhadas, não estão? Nesse sentido? Tanto aqui, ó, da figura 1, quanto aqui da figura 2. Então, vai ser 2,5, só que vezes a área 2. A área 2 é 5 centímetros de base vezes 1 de altura, dá 5. Então, vai ser 2,5 vezes 5. Isso vai me dar um momento estático em Y de 12,5 centímetros cúbicos, tá? Vou calcular o momento estático total em Y. Vai ser o momento estático da figura 1 mais o momento estático da figura 2. Eu achei em Y, momento estático da figura 1, 10 e da figura 2, 12,5. Então, vou somar esses dois valores e vou ter um momento estático total em Y de 22,5, tá? Depois que eu calculei os momentos estáticos, eu vou para as coordenadas do centro gravitacional da minha figura como um todo, tá? Então, vamos lá. Como é que eu encontro o valor de x, tá?
O valor de x, gente, vai ser momento estático em y. Nesse passo aqui, ó, quando eu vou calcular tanto x quanto y, o centro gravitacional da figura como um todo, é sempre o MSY, o MSX total. E a área também total, tá? Então, a coordenada x até o centro gravitacional vai ser momento estático em y sobre a área total. Eu acabei de calcular o momento estático em y, vale 22,5, dividido pela área total, que eu calculei lá no início, que deu 9. 22,5 dividido por 9 dá 2,5, tá? Calculei para a gente ter ali direitinho, gente. Agora, olhem para a figura. Vocês acham que teria a necessidade de ter calculado o centro gravitacional da coordenada x dessa figura? Por que não? Porque aonde vai ser a altura, eu não sei. Só que a minha figura ela não é simétrica dos dois lados, quando eu corto ela, quando corto uma reta perpendicular a x, se eu fizer uma reta aqui, ó, perpendicular a x, ela vai ficar simétrica dos dois lados, não vai? Então, eu não precisaria ter calculado. Eu posso fazer a minha distância total dividido por 2. Eu tenho 5 de base, teria os 2,5. Isso eu já esperava achar, né? Porque se aqui é o centro gravitacional da figura 1 só, e aqui é o centro gravitacional da figura 2, a figura como um todo ia ter que ter um centro gravitacional nesse caminho aqui, nesse meio, né? Não poderia ter um centro gravitacional da minha figura, por exemplo, nesse cantinho aqui, ó. Tá? Então, conferir que minha figura é simétrica. Vamos para a coordenada y, tá? Coordenada y, a distância até o centro gravitacional em y, vai ser momento estático em x dividido pela área total. Momento estático em x, eu acabei de calcular, 14,5, dividido por 9, que é a área total. 14,5 dividido por 9 dá 1,6, tá? Então, em y anda 1,6. Depois que a gente sabe as coordenadas, a gente pode traçar, né? Traçar o ponto centro gravitacional. Então, eu achei em x 2,5, então eu andei em x 2,5, mais ou menos aqui. E andei em y 1,6. Andei, subi em y 1,6. Então, eu encontro ó, esse ponto aqui que eu tinha botado um laranja. Mais ou menos aqui, ó, é o centro gravitacional da minha figura como um todo, tá? Isso aqui a gente já tinha feito, mas a gente não tinha calculado a parte de inércia, tá, gente? Então, como é que funciona inércia? Refiz o desenho aqui, ó, gente. Tá? É o mesmo desenho. Aqui é o centro gravitacional da figura 1. Aqui é o centro gravitacional da figura 2. E aqui é o centro gravitacional que eu recém achei as coordenadas, tá? Tanto para calcular o momento de inércia em y, quanto o momento de inércia em x, tá? A gente viu as equações. As equações, elas tem tabela, tá? Do mesmo jeito que tem os momentos estáticos, tá? Nesse caso aqui, ó, essa equação, tá? Essas duas equações aqui, ó, tanto y1 quanto y2, são as equações prontas lá da tabela. Eu vou lá primeiro calcular o momento de inércia em y e de y. Vai se comportar como momento estático, vai se comportar como a área. O momento de inércia em y total vai ser o momento de inércia da figura 1 mais o momento de inércia da figura 2, tá? Normalmente a gente calcula as componentes em x primeiro. Por que eu calculei em y? Porque em y ela é mais simples, tá, gente? Por que ela é mais simples? Aqui, ó,
eu tracei, percebam, 3 retas. Uma reta que passa por x1, uma reta que passa pela, que eu chamei de xCG, que é a que passa pelo centro gravitacional da figura, e uma outra reta que eu chamei de x2, porque ela passa no centro gravitacional da figura 1, tá? Eu não tenho 3 retas em diferentes distâncias em x, são paralelas a x, né? Mas elas estão distantes entre si, tá? Quando elas estão distantes entre si, eu sempre vou traçar esses meus pontos. Eu não posso usar a fórmula direta, tá? Agora, se eu traçasse uma reta no sentido de y, botei em azul, essa reta não passa em cima dos 3 pontos? Passa, né? Quando a minha reta em y passa por cima dos 3 pontos, eu faço o cálculo simples ali. Do quê? Do meu momento de inércia das formas, que é o que eu fiz aqui, ó. Momento de inércia em y vai ser o momento de inércia em y da figura 1 mais o momento de inércia em y da figura 2. Botei aqui, ó. Por que que aqui tá momento de inércia 1 ao cubo vezes 4 dividido por 12? Porque na tabelinha lá tem I de y. I de y é igual a base ao cubo vezes a altura dividido por 12, tá? Da figura 1, base ao cubo. Qual é o valor da base da minha figura 1? Minha figura 1 é essa aqui. Quanto vale a base? 1 ao cubo vezes a altura. Quanto vale a altura? Vale 4, tá? Essa daqui também tem tabelinha, gente. É essa tabelinha aqui, ó. Tá? Essas duas equações aqui, ó. Ela é pronta. Quando eu quero x, é base vezes altura ao cubo. Quando eu quero y, é base ao cubo vezes altura. É uma tabelinha pronta. Eu só boto os dados da minha figura aqui dentro, tá? No meu exemplo, este aqui. Vou fazer em y primeiro, porque y, se eu corto uma reta, dá em todos os centros gravitacionais. Então, é mais simples. Botei a equação, base ao cubo vezes a altura da figura 1, dividido por 12, mais base ao cubo vezes 1 dividido por 12, porque é da figura 2. Da figura 2, a de baixo. Quanto é a base? 5. Então, é base ao cubo, ficou 5 ao cubo. Vezes a altura. A altura da figura 1 é 1, tá? Dividido por 12, 12 é da equação. Isso daqui deu 0,33. E isso daqui deu 10,41. A soma desses dois resultados deu 10,74. A unidade de momento de inércia é sempre distância elevada na 4. Então, vai dar centímetros na 4, milímetros na 4, tá? Então, eu traço retas em cima dos meus centros gravitacionais, tá? Traço retas, tanto na horizontal quanto na vertical. Se ou na horizontal ou na vertical elas forem todas na mesma linha, que nesse caso aqui, ó, em X não foi. As retas perpendiculares a X eu tenho 3. Tem 1, 2, 3. Em Y eu tenho uma só. E aí eu vou lá e resolvo primeiro a que tem uma só. Eu só vou ver qual é a minha geometria, se é um retângulo, se é um triângulo, se é um semicírculo, lá na tabelinha, e vou usar as equações daquela tabela. Vão ser sempre relações da geometria, base vezes altura, altura ao cubo. No caso do semicírculo, vai usar o raio. São sempre dados das cotas ali, tá? Não são valores que eu tiro de algum lugar. São sempre valores que eu tiro da cota da minha figura, tá? Calculei, então, o momento de inércia em Y total da figura. Pronto, tá? Quando eu caio nesse caso aqui, ó, que as minhas figuras em X, elas têm 3 retas paralelas, mas distantes entre si,
eu tenho que usar o teorema dos eixos paralelos, tá? O que é o teorema dos eixos paralelos? É essa equação aqui, ó, que eu passei para vocês ontem, anotado, tá? Ah, sempre vai ser um mais a outra. Não, gente, eu tenho duas figuras somando. Se eu tenho duas figuras, eu vou ter duas componentes, ó. Uma componente somando a outra componente. São dados de uma figura mais dados de outra figura. Se eu tivesse um retângulo em cima de um quadrado em cima de outro retângulo, eu tenho três figuras, então eu ia ter uma, duas, três componentes, tá? Mas a equação é sempre essa. Então, para calcular a inércia da coordenada, a inércia de x, quando cai no caso dos eixos paralelos entre si. É essa equação aqui, tá? O que é essa equação, gente? Aqui, ó. Y de x é igual a y de x1. O que é y de x1? É a equação da tabelinha, tá? É essa aqui, altura ao cubo sobre 12. x1, eu vou olhar lá na tabelinha. Aqui, ó. Aqui, ó, é o x, tá? Vou olhar na minha tabela. Y e de x. Base vezes altura ao cubo dividido por 12, tá? Então, quando não tem os eixos paralelos, eu jogo as equações direto. Quando os eixos são paralelos, cai no teorema, aí não é direto. Eu vou usar a equação aqui, só que ainda eu tenho que somar mais um trecho aqui, tá? Então, o que é esse I de x1? Vou lá na tabela, vejo como é que é a inércia de x, e ela vai me dizer, ó, que a inércia de x, tá aqui embaixo, é base vezes altura ao cubo dividido por 12, tá? Isso aqui, essa primeira constante é a equação da tabela. Essa segunda constante é A1. A1 é a área da figura 1, só que a gente já calculou lá no início, tá? A única coisa diferente que entra, gente, é esse y de CG. O que é esse y de CG? É a distância entre, como são eixos paralelos, é a distância entre o centro gravitacional da figura até o centro gravitacional da figura como um todo, tá? O que seria isso? Vamos olhar no desenho. Depois, a outra componente ia ser a mesma coisa, gente, ó. A primeira parte, I de x2, tá? O I de x, eu olho lá a equação na tabelinha, mais área 2. Área 2 eu calculei. E aqui, ó, y de CG2. Vamos ver o que é esse y de CG1 e o que é y de CG2, tá? Y de CG1 é a distância do centro gravitacional, tá? Da minha figura 1 até o centro gravitacional da minha figura como um todo. O que é essa distância aqui, gente? Esse ponto aqui, ó, o que tá só escuro, ele não é o centro gravitacional da minha figura 1 isolada? Bem no meio da figura? E o ponto de baixo é o centro gravitacional da minha figura como um todo, aquele que eu encontrei. Ah, como é que eu calculo essa distância aqui? Pode se calcular de vários jeitos, vai ser de acordo conforme a gente enxergar ali. Como que eu achei fácil de calcular, tá? Com certeza alguém vai olhar ali, ó, nas cotas e vai calcular de outro jeito. O que eu pensei, gente? Tá? Eu quero essa distância em azul. Eu não sei quanto vale tudo isso aqui. Eu já não tinha encontrado lá no início. Esse Y aqui, ó. Quanto vale essa reta aqui que está em azul, gente? Três. 3. Isso. Por que 3? Por quê?
A minha figura 1, meu retângulo, tem uma área total de 4. A metade é 2. Esse trechinho aqui é 2. Se eu somar mais 1, que é essa distância aqui, tudo vale 3. Beleza, tudo vale 3. Eu não sei quanto vale daqui até aqui. Da base até o meu centro gravitacional. Eu não acabei de calcular esse y, que é o quê? Não é esse valor aqui que eu acabei de calcular? A distância em y até o meu centro gravitacional? 1,6. Calculei, não calculei? Se daqui até aqui tem 3 e daqui até aqui tem 1,6, eu não consigo calcular quanto tem nesse espacinho? 3, tudo isso, 3 menos 1,6, quanto vai me dar aqui? 1,4. 1,4, tá? Na verdade, aqui, ó, eu achei... Não, arredondei, tá certo. Na apostila estava 1,61, eu botei tá. 1,4. Então, se tudo tem 3 e esse trechinho tem 1,6, o que sobra é isso aqui, ó. Tem que ser 1,4. Então, y de CG1 é esse 1,4. É a distância entre o centro gravitacional da figura 1 até o centro gravitacional da figura como um todo, tá? Para a figura 2 serve a mesma coisa. Y de G2 vai ser a distância do centro gravitacional da minha figura 1, que é aqui, até o centro gravitacional da minha figura como um todo. Quanto tem esse trecho aqui, gente? Quanto tem esse trechinho? Centro gravitacional da figura 2 até centro gravitacional da figura como um todo. Palpite. Tem 3,2,6. 2,6? É, 2,6, eu acho. Eu não sei quanto tem daqui até aqui, gente. 1,6, ali tem que ser menos. 1,6, né? Que é o y que eu encontrei. 1,6, tem tudo. Eu não sei quanto vale esse trechinho aqui só. Quanto vale esse trechinho? 0,5. 0,5. 0,5. 0,5. Então, se tudo tem 1,6 e esse pedacinho aqui tem 0,5, o que sobra não é o que eu quero? Então, 1,1. aqui, ó, 1,1. 1,1. Não tem? Porque eu sei que daqui até aqui, ó, daqui até aqui, tem 0,5. E aqui em cima chega em 1,6. Se esse pedacinho tem o 0,5 e esse ponto onde está em amarelo vale 1,6, aqui tem que ter 1,1 para poder fechar. 1,1 mais 0,5, 1,6. Então, conseguiram enxergar como é que a gente acha esse valor aqui? Sim? Felipe não aceitou. Fala, Felipe. Tô tontinho. Achou ou não achou? Não? Tá louco? O que é esse ponto em laranja aqui, gente? Ó? Esse ponto em laranja é o centro gravitacional da minha figura como um todo. Que foi o que eu fiz até agora, calculei até agora para encontrar. Eu sei que em x vale 2,5. Então, como é que eu traço um ponto, gente? Eu vou uma coordenada em x, depois eu vou até a coordenada em y. Se eu tenho só uma coordenada, não é um ponto. Para ter um ponto, é cruzamento de duas coordenadas. Eu achei, ó, aqui onde eu tô com o mouse é o 0, 0. Coordenada 0, 0. Eu achei 2,5 em x. Então, eu tenho que andar
1, 2, 2,5 em x. Parei. Também tenho que subir 1,6 em y, porque eu achei esse valor calculado. Aqui tem 1, mais um pouquinho para dar 1,6, é aqui. Então, esse ponto em amarelo é o centro gravitacional da minha figura como um todo. Y do centro gravitacional 2, ali vai ser a distância entre o centro gravitacional da figura total até o centro gravitacional da figura 2. É esse trecho aqui. Tá? Não quis botar muitos valores aqui para não poluir. Esse trechozinho. Ah, como é que eu sei esse trechozinho? Bom, se eu tivesse feito num papel milimetrado, era só medir, né? Mas feito assim também dá para descobrir. Por quê? Eu sei que daqui até aqui, ó, daqui até aqui é esse meu... Oi. Daqui até aqui é o meu 1,6, meu y inteiro. Só que eu sei também essa distância aqui, ó. Não vou nem clicar, vou deixar os dois em azul para ficar mais fácil de visualizar. Ó, concorda comigo que não fiz uma reta ali, fiz um retângulozinho, na verdade. Se todo aquele retângulo ali vale 1,6 e o retângulo pequenininho vale 0,5, a diferença entre eles não é o que eu quero encontrar? Se eu diminuir o retângulo pequenininho do retângulo grande, o que sobra não é isso aqui? Então, essa é a distância entre os meus dois centros gravitacionais. Essa distância aqui. Ah, professora, mas eu tenho dificuldade de enxergar. Uma opção é fazer o desenho no papel milimetrado. Aí, essas distâncias eu simplesmente tiro a medida pelo papel milimetrado. É uma opção também. Mas, gente, sempre tem opções de como calcular, tá? Vai ser a partir da visualização aqui das alturas. Não tem os valores, porque eu não queria poluir meu desenho, mas daqui a pouco é interessante para vocês riscar aqui, ó. Esse pontinho é 2,5 em x e 0,1 em y. Esse outro ponto aqui é 2,5 em x e 1,6 em y. O outro ponto, o centro gravitacional da figura 1 só é 2,5 em x e 3 em y. Daqui a pouco, se eu ir botando os valores aqui, eu também consigo visualizar, tá? Ficou entendido, gente? Mais ou menos. Vai dar zebra. Calma aqui. Tá? Encontrei esses dois valores, anotei aqui, ó. Y de CG1, o que é a distância do centro gravitacional da figura 1 até o centro gravitacional da figura total. Y de CG2, distância entre o centro gravitacional da figura 2 até o centro gravitacional da figura como um todo, tá? Depois só montei o equacionamento, ó. O que é y de x1? Vou olhar y de x1 lá na tabela. Diz lá b vezes h ao cubo, mais área 1, mais... Só copiei a equação aqui de cima, y de CG1 ao quadrado. Ali não é Y, né? É inércia, né? Aqui? Aqui é I, Isso, de inércia. E aqui é Y, é a distância que eu acabei de achar. Ah, é o I de inércia. Aí aqui é a segunda parte. Agora, aqui é tudo referente à figura 2. Gente, faltou mais aqui, ó. E é mais, ó. Mais. Agora eu boto aqui. I de x2, que está aqui em cima, é o quê? Olha lá na tabela, é base vezes altura ao cubo dividido por 2. Mais A2 I ao quadrado de 2. A2 é a área da figura 2. E I, CG2, tá? É ao quadrado, mas é esse valor aqui que a gente encontrou, é esse aqui, ó. 1,1. É a distância do centro gravitacional da figura 2 até o centro gravitacional total. Botei os valores. A base do retângulo 1 é 1 e a altura é 3. 1 vezes 4 ao cubo dividido por 12, tá? Deu 5,33. Fiz separadinho, tá? Porque, fiquei em dúvida no exercício, quero calcular. Tá tudo separado aqui. Área 1 é o quê? Base vale 1, altura vezes 4. 1 vezes 4, 4. Vezes
I de CG1, que é aquela distância, ó, 1,4. Ela é ao quadrado. Então, botei ao quadrado. Isso aqui, ó, 4 vezes 1,4 ao quadrado dá 7,85. Mais esse trecho aqui, base do retângulo 2, é 5, a altura é 1. Então, é 5 vezes 1 ao cubo dividido por 12. Isso dá 0,41. Mais, tá? Sumiu mais aqui, mas é mais. 5, que é a área 2, base vezes altura, 5 vezes 1, 5, vezes o y, seja 2. É a outra distância que eu encontrei. Agora é a distância do centro gravitacional da figura 2 até o centro gravitacional da figura, 1,1 ao quadrado. 5 vezes 1,1 ao quadrado deu 6,05. Esse valor mais 0,41 mais 7,84 mais 5,33 me deu uma resultante de 19,63 centímetros quadrados, tá? Gente, comecei aqui esse porque foi o primeiro exercício que a gente resolveu de inércia, né? O que tem que ficar entendido até aqui? Momentos estáticos. Esse a gente fez vários exercícios, tá? O momento de inércia é chatinho, porque eu tenho que ver qual segue o teorema dos eixos paralelos e qual não segue. Quando eu tenho mais de um eixo, cai nessa equação aqui. Quando eu não tenho, é direto, é só olhar as equações de acordo com a tabelinha, tá? Vamos fazer mais um exercício desse então, gente. Cadê meu exercício? Tá? Então, vamos lá, gente. Primeiro, ele quer calcular o centro de gravidade, tá? Esse é o primeiro passo sempre. Depois, o módulo de inércia, que foi isso que a gente calculou. Depois, o módulo de resistência. Depois, o raio de giração, tá? Vou dar um zoom aqui. Tá? Primeiro, vamos calcular o centro de gravidade. Vamos lá, então. Centro de gravidade, a gente já fez uns quantos. Primeiro, sempre calcula a área. Nesse exemplo aqui, ó, eu dividi em 3 áreas. Viram que a figura é bem parecida, só que na outra eu dividi em 2 e aí essa eu vou dividir em 3? Fica ao meu critério, tá, gente? É o meu critério. Não vai dar errado. Resolvi dividir em 3 figuras. Aqui vai ser o meu retângulo 1. Ai, não, sai meu aviso aqui. Aqui o retângulo 1, vou chamar de figura 1. Retângulo 2, vou chamar de figura 2. E retângulo 3, vou chamar de figura 3, tá? Então tá. A área total vai ser o quê? A área da figura 1, mais a área da figura 2, mais a área da figura 3. Calculei as áreas aqui. O que é a área do triângulo? Base vezes altura. A área da figura 1, qual é a base do retângulo 1? Vale 3. Vezes a altura dele, 2. 3 vezes 2, 6 centímetros quadrados. Figura 2, essa aqui agora. Aqui. Base vezes altura, de novo. Base vale 2 centímetros, altura vale 7 centímetros. 2 vezes 7, 14 centímetros quadrados. Figura 3, base dela é igual lá da figura 1, tá? Mesma coisa, elas são iguais. Base vale 3, altura vale 2. 3 vezes 2, 6 centímetros quadrados. Tá aqui, ó, esses dados que a gente calculou agora. Vou somar as 3 figuras. Área 1 mais área 2 mais área 3. 6 mais 14 mais 6, eu vou ter 26 centímetros quadrados, tá? A área de boa. Vamos para o momento de inércia, tá? Gente, preciso calcular a coordenada y até o meu centro gravitacional. Olhem aqui. Fiz um ponto aonde é o centro gravitacional da figura 1. Aqui, ó, no meio.
Aqui fiz um ponto aonde é o centro gravitacional da figura 2. E aqui tem um ponto aonde é o centro gravitacional da figura 3. Em Y, eu não sei, mas em X, vocês têm ideia, mais ou menos, aonde vai ficar o centro gravitacional dessa figura? Palpites. Bem no meio. Ficaria bem no meio. O que eu não sei é onde, na altura, né? Eu não sei se é aqui, eu não sei se é um pouquinho mais para baixo. É essa a minha dúvida. Mas em X, eu nem preciso calcular onde é, porque tem que ser em 3,5. Tudo não vale 7? Então, em X tem que ficar na metade. Tem que ficar, ó, aqui, ó. Vale 8, vale 8. O que eu não sei é a altura. Não sei se é um pouquinho mais para baixo da onde eu desenhei, um pouquinho mais para cima. Mas a distância eu sei. Tem que ser a Vale metade. 8 é 4. Se eu cortar essa figura, eu vou ter no lado direito a mesma imagem que eu tenho no lado esquerdo. Tá? Então, ela fica aqui ou aqui, mas em cima de 3,5. Vamos lá. Então, vou calcular só em Y. É 4. Para calcular em Y, a coordenada em Y, como é que eu acho a coordenada em Y, gente? É o momento estático de quem? De X vezes dividido pela área total, tá? Como é que é o momento estático dessa figura? Eu tenho 3 figuras menores. Área 1, área 2 e área 3. Então, vai ser o momento estático em 1, mais momento estático em 2, mais o momento estático em 3, tá? Vamos calcular o momento estático em 1. Aqui, ó. Momento estático da figura 1 vai ser o Y1 vezes a área 1. O que é o Y? É sempre a distância do centro gravitacional até a minha base. Sem eu fazer, gente, olhem só para a figura 1. Quanto é o Y da figura 1? 6. 6. Boa, gente. Aqui, ó. Porque metade de 2 é 1. É isso aqui. Só que eu não quero só esse trechinho. Eu quero sempre que encoste lá na base do meu desenho. Então, eu quero essa altura aqui, ó. Se esse pedacinho, metade de 2 é 1, mais 5, eu tenho 6, tá? Então, o Y da minha figura 6, o Y da minha figura 1 vale 6. Eu botei aqui, ó, 1 mais 5, vezes a minha área. Quanto é a área da figura 1? Acabei de calcular, 6. Então, 6 vezes 6, 36 centímetros cúbicos. Esse é o momento de inércia da figura 1. Momento de inércia da figura 2 vai ser o Y2 vezes a área 2. Vou botar na figura. Quanto vale o Y na figura 2, gente? 2,5. Não, 3,5. 13,5, gente. Por quê? É a distância do centro gravitacional, a metade, né? Quanto vale toda a altura do meu retângulo 2, que é este aqui, ó? Todo vale 7. Então, a metade vale 13,5. Preciso somar mais alguma coisa nele? Não, porque ele já está encostado na minha coordenada, diferente de 1 aqui, ó, que tem que correr. Ele já está encostado, então é só a metade. Então, o Y da figura 2 vai ser 13,5. Então, tá aqui, ó. 13,5 vezes 14. 14 é a área da figura 2, que eu acabei de calcular ali em cima. 13,5 vezes 14 dá 49 centímetros cúbicos, tá? Momento de inércia da figura 3, tá? É Y3 vezes H3. Quanto é o Y da figura 3, gente? O que é o Y? A distância do centro gravitacional da figura até a base. Até a coordenada. 6. Quanto vale essa minha reta azul? 6. Os mesmos 6, tá? Mesmo da figura 1. Uma tá aqui e a outra tá aqui. Ela tá deslocada em que eixo, gente?
no eixo X. Mas no Y, elas não têm os mesmos valores? Elas não estão na mesma altura? A gente tem que fazer essa relação que Y são alturas e X são distâncias, porque Y são sempre na vertical e X sempre na horizontal. Então, elas estão em distâncias diferentes, mas a altura, o Y dos dois vai ser o mesmo. Elas têm o mesmo tamanho, 3 de base e 2 de altura, então vai ser o mesmo Y. Aqui, o Y vale 6, que é o 1 pedacinho mais o 5, 6, vezes a área. A área da figura 3 também vale 6. Então, vai ser 6 vezes 6, 36 centímetros cúbicos, tá? MS total é 36, que é o MS1, X1, mais momento estático da figura 2, mais momento estático da figura 3, tá? 36 mais 49 mais 36 vai dar 121 centímetros cúbicos, tá? Esse a gente tinha feito quantos exercícios, tá? Ficou entendido até onde a gente encontra os momentos estáticos? Sim. Ninguém com aula. Sim. Entendi. Sim. Tá? Depois vamos encontrar, passo 3 é o centro gravitacional, tá? Por isso que eu botei A aqui, que é o que pede lá. Letra A, centro gravitacional. Botei A aqui, mas a gente já está no terceiro passo, tá? Porque não tem como achar o centro gravitacional sem calcular as áreas e os momentos estáticos, tá? Aqui, ó. X, a distância X. O que é esse X? É a distância até o centro gravitacional. De quem? Da figura como um todo, tá? Botei direto aqui, ó, 8 dividido por 2. Por que eu não precisei calcular, gente? Olhem a figura, até desenho ela de novo para não precisar ficar subindo. Por que eu sei que o centro gravitacional dessa minha figura vale 4 em X? Porque... Não, gente, olhei o desenho. Tá, olhei o desenho da outra figura. Aqui, ó, 13,5. Botei 8, porque o outro exemplo tinha 8 no total, tá? Aqui, ó, Mas aí tem 8 não é 8, também. é 7. É 8. 7 dividido por 2 vai ser 13,5. Vou corrigir isso aqui. É 8, Natália. Hã? 3, 6, 7, 8. Natália, conta ali para te ver mesmo. É 8, Natália? Ah, tá. É 8. É o exemplo anterior, né, que eu tava fazendo com... É esse aqui, ó. Uhum. Que era 7. É. Já tô até misturando isso. Não, tá 8 mesmo. Tá certo, então, gente. 3 mais 2, 5 mais 3, 8, tá? Então, eu sei que em X tem que valer 4. Tem que ser daqui até aqui. O que eu quero descobrir é a altura, né? Para saber aonde aqui, ó, é o meu centro gravitacional. Em X, eu sei que é 4. Em Y, quando eu não sei de cabeça, eu calculo. Em Y, a coordenada vai ser momento estático em X, que foi o que eu acabei de calcular, dividido pela área total. Momento estático em X, que eu acabei de calcular, achei o valor de 121 centímetros cúbicos, dividido pela área total, que eu calculei lá no início, que vale 26 centímetros quadrados. 121 dividido por 26 dá 4,65. O que é esses 4,65? Se em X, aqui, ó, onde está o meu mouse, é o início da coordenada. Em X eu ando 4, 1, 2, 3, 4, aqui, para bem no meio da figura. Em Y eu ando 4,65. 1, 2, 3, 4, 4,65. Então, eu achei, tá? A altura do meu centro gravitacional da figura como um todo. Inclusive, tracei uma reta aqui, ó, e botei os 4,65 aqui para facilitar na hora de eu calcular aqueles y que são chatinhos, tá? Mas, na letra A, pediu o centro gravitacional. Em y, eu calculei e em x, eu consegui enxergar na figura, não precisei calcular. A letra B me pede momento de inércia. Só que pede só o momento de inércia em X. Por que pede só o momento de inércia em X? Porque a figura é simétrica. Então, normalmente já pede um único valor, tá? Vou calcular só momento de inércia em X. Quando é assim, o que eu tenho que fazer?
as retas em cima dos meus centros gravitacionais. Então, olha aqui, ó. Essa primeira que diz x2, que reta é essa? É a reta que passa pelo centro gravitacional da figura 2. Onde é que é o centro gravitacional da minha figura 2? É bem aqui, no meio, ó. Então, tracei uma reta. Depois, tracei outra reta em cima do centro gravitacional da figura como um todo. Depois, tracei outra reta em cima do centro gravitacional da figura 1 e da figura 3, que por coincidência passa por cima dos três. Se em X eu tracei retas e elas não são iguais, elas são paralelas, cai no teorema dos eixos paralelos. Tá? O que é o teorema dos eixos paralelos? É quando cai nessa equação aqui. Ó. Tá? A outra, gente, tinha o quê? Duas partes, somava um mais o outro. Nesse exemplo, como eu tenho 3 figuras, eu vou ter 3 partes, tá? Então, vamos calcular o momento de inércia em X total. Vai ser momento de inércia na figura 1. O que vai ser o momento de inércia na figura 1? Tudo isso aqui. Lembrando que a primeira parte, o I de X1, eu tiro da onde? Da tabela. Eu vou lá, consulto, ó, na tabela, ó. I de X é base vezes altura ao cubo dividido por 12. Vou lá e escrevo no meu exercício. Está aqui embaixo. Ó, base vezes altura dividido por 12. Mais área 1. Porque aqui tudo é da figura 1. Área 1 vale 6. Vezes Y de CG1. O que é esse Y aqui? Quando cai nos teoremas dos eixos paralelos, esses y são as distâncias entre os centros gravitacionais. Então, antes de começar a calcular, como está aqui embaixo, eu preciso achar essas distâncias. Então, já é bom eu achar as 3, nesse caso são 3 figuras, e anotar as 3. Então, vamos fazer isso. Ó. Eu não tenho 4 centros gravitacionais nessa figura. Aqui vai ser o centro gravitacional da figura 1. Aqui vai ser o centro gravitacional da figura 2. Aqui, o centro gravitacional da figura 3. E em amarelo, o centro gravitacional da figura como um todo, tá? Então, eu tenho que descobrir essa distância aqui, ó. E essa distância vai ser igual a quem, gente? Não vai ser igual a essa distância aqui? Então, eu posso calcular só uma vez. O que é essa distância? Vou primeiro na figura 1. É a distância entre o centro gravitacional da figura 1 até o centro gravitacional da figura como um todo. Tem que fazer a mesma coisa com a 2. Centro gravitacional da figura 2, que nesse caso é aqui, até o centro gravitacional da minha figura como um todo. Na figura 3, a mesma coisa. Centro gravitacional da figura 3 até o centro gravitacional da minha figura como um todo, tá? Lembrando, gente, que eu estou falando em coordenadas, né? Então, distância não pode ser essa distância aqui. Eu estou falando de y. Então, é as diferenças de altura. Vamos começar com a figura 1, tá? Figura 1, centro gravitacional está aqui. Ó. Eu quero a distância em altura até essa aqui, ó, que é a amarelinha. Só a distância entre as duas. Como é que eu acho essas distâncias, gente? Palpites. Total tem 5 e lá Não estou escutando. a figura 1 tem... Tem mais de um jeito, do... gente. É por isso que eu estou perguntando, tá? Não é porque tem uma resposta certa ou errada, não. É que tem mais de um jeito. Eu pensei em um, pode ser pensado em outros jeitos. Tem que ver a diferença de 4,65 para chegar até o 5. E depois o centro gravitacional da figura 1 tem 1, né? Então é o 1 mais a diferença até chegar ao 5. Também. Essa daqui, ó. Outra opção. Essa daqui vocês não sabem?
essa que eu risquei, que é 6. é legal seguir por essa, porque a gente sempre já usou essa lá no início, né? O que é essa daqui, ó? Se é o centro gravitacional da figura 1, ela está no meio da figura 1. Então, se a figura 1 tem 2 como um todo, o meio tem 1. Só que ela tem que ir até lá embaixo, até a coordenada. Se esse trechinho aqui tem 1, aqui tem 6. Esse foi o valor do y lá no início que vocês acharam, tá? Tudo isso tem 6. Eu não sei quanto tem isso aqui. De 4,65 até 6. 4,65, que é o valor que eu achei, né? Do y ali. Então, é sempre interessante pegar o maior e diminuir o menor. Concordam comigo, gente? Que, olha, se eu tenho isso aqui e diminuo isso aqui, o que sobra não é isso aqui? Então, sempre é interessante pegar a distância desse ponto aqui até a base, esse aqui, diminuir esse, vai sobrar esse, tá? Então, se eu sei que isso tudo aqui, ó, vale 6, né? E que isso aqui vale 4,65, quanto sobra nessa diferença aqui? 1,35. 1,5 no meu. Não é isso? Não, 1,35. 1,35. Tá? Então, a distância do centro gravitacional da figura 1 até o centro gravitacional total é 1,35. Preciso fazer isso para a figura 2 e preciso fazer isso para a figura 3, tá? Achei esse 135. Vamos lá para o centro gravitacional, para a distância da 2 agora. Aqui não é, tá apagadinho, mas aqui não é o centro gravitacional da figura 2, onde está em azul. E aonde está o amarelo é o centro gravitacional da figura como um todo. O que eu quero, então? É essa distância aqui. Quanto vale essa distância? Eu não sei quanto vale tudo. Quanto vale tudo? Do amarelo, centro gravitacional da figura como um todo, até a base. Vale os 4,65, né? Que é a altura do meu centro gravitacional total. Mas eu não sei quanto vale essa aqui, do centro gravitacional da figura 2 até a base. Se a minha figura é um retângulo de altura 7, quanto é a metade, ou seja, do centro gravitacional até a base? Foi aquele y que eu usei lá no início, não é? Os 13,5? 3,5. Isso. Então, se tudo vale, em azul clarinho, 4,65 e em azul escuro vale 13,5, o que sobra não é a distância entre os dois? 1,15. 1,15, tá? Deixa eu tirar essa... Quero fazer... Então, é esse 1,15. Então, a distância do centro gravitacional da figura como um todo até o centro gravitacional da figura 2 é 1,15. Tenho da figura 2, agora para a figura 3. Quero a distância do centro gravitacional da figura 3 até o centro gravitacional da figura como um todo. Quanto vale isso, gente? Mesmo da figura 1. O mesmo da figura 1. Porque a figura 1 e a figura 3 elas não são iguais e não estão na mesma altura. Se o centro gravitacional da figura 1 está aqui e eu quero essa distância, que é até o centro gravitacional da figura como um todo, e a minha figura 3 está na mesma altura, ela vale o mesmo valor, os mesmos 1,35. Tá? Achado esses valores aqui, então, tá? Eu posso jogar eles dentro da minha equação. Agora, quando a gente terminar esse exercício, a gente fala mais um pouquinho dessas alturas aqui, ó. Eu tô vendo que tem uma dificuldade na parte de como enxergar a diferença ali, tá? Então, achei esses 3 valores, boto na minha equação. Tá aqui a minha equação grande, ó, que eu monto. Essa parte aqui é referente à figura 1. I de x1 mais área 1 vezes y1
ao quadrado. Não tá aqui ao quadrado. Aqui ao quadrado, tá? Botei aqui. Y de x1 é a fórmula. É essa parte aqui, ó. Bases vezes altura ao cubo dividido por 12. Mais área 1. Quanto vale área 1? 6, que eu tenho lá no início. Vezes y de CG1 ao quadrado. O que é o y de CG1? É essa primeira altura que eu achei, 1,35, que é a distância centro gravitacional da figura 1 até o centro gravitacional da minha figura como um todo, aqui. Depois faço para a figura 2. I de x2 vai ser base vezes altura ao cubo, só que a base e a altura agora da figura 2, mais a área da figura 2, que vale 14, mais I de CG2, que é a distância do centro gravitacional da figura 2, até o centro gravitacional da minha figura como um todo, ao quadrado. E agora, a parte da figura 3. A equação é a mesma, base vezes altura ao cubo dividido por 12, só que agora o valor da base e da altura da figura 3. A área 3 vale 6 vezes I de CG3 ao quadrado, 1,35, que é esse valor que eu achei aqui, tá? Resolvi, então, botei os valores, a base da minha figura 1 vale 3 e a altura vale 2. Aqui eu só copiei, resolvi, ó, 1,35 ao quadrado vezes 6, deu 10,9. Base vezes altura da figura 3. Na figura 3, a base vale 2 e a altura vale 7, dividido por 12. Resolvi esse trecho aqui. 3,5 ao quadrado vezes 14 deu 18,51. Depois, base vezes altura ao cubo da figura 3. A base vale 3 e a altura vale 2. 3 vezes 2 ao cubo dividido por 12. Mais esse trecho, 1,35 ao quadrado vezes 6, dá 10,9. Aqui, resolvi esse trechinho aqui separadamente. 3 vezes 2 ao cubo dividido por 2 dá 2, mais os 10,9. Aqui, 2 vezes 7 ao cubo dividido por 12 dá 57,16. Mais os 18,51 que eu calculei aqui. Mais 3 vezes 2 ao cubo dividido por 12 deu 2. Mais os 10,9 que eu só copiei aqui. Tá? 2 mais 10,9, 12,9. 57,16 mais 18,51 dá 75,67. E 2 vezes 10,9 dá 12,9. Somei esses três valores e achei I de x, ou seja, a inércia da coordenada x, total. Isso dá 101,47, tá? Antes da gente continuar ali, gente, eu vi que ficou uma dificuldade de entender esses y aqui, tá certo? O que são esses y, gente? Vamos comentar de novo ali. Que caem dentro dessa equação. São as distâncias entre os centros gravitacionais. O I de 1 vai ser a distância entre o centro gravitacional da figura 1 até o centro gravitacional total, tá? Vou sempre fazer essa diferença, gente. Espera aí, deixa eu pegar aqui. Vou tirar essa aqui. Estou aqui. Tá. Vamos conversar sobre isso. Eu quero sempre a distância, tá? Eu sou a maior para vocês? Sim. Eu não sou para mim aqui. Tá bom. Tá. Eu quero sempre, gente, a distância em 2 pontos, tá? Ó, eu tenho um ponto, tenho um outro ponto.
Quais são as distâncias possíveis? As distâncias em x, tá? E as distâncias em y. Eu estou trabalhando com coordenadas. Se eu não estivesse trabalhando com coordenadas, a menor distância entre os dois pontos é o quê? É uma reta. Seria algo assim. Mas eu não quero saber essa distância, porque eu estou trabalhando com coordenadas. O que quer dizer coordenadas? Ou em y ou em x. É a mesma coisa quando a gente anda de carro, né, gente? Eu moro aqui e vou para a escola. Eu não posso traçar uma reta. Eu tenho que andar em coordenadas. Ora eu ando em x, ora eu ando em y, tá? Então, eu tenho dois pontos. Eu quero a diferença de altura entre elas. Então, diferença de altura entre elas é essa distância aqui, tá? É essa distância aqui de uma entre a outra, tá? Como é que eu acho elas na figura? Se eu estou fazendo no papel milimetrado, eu só meço. Mas se eu não estou fazendo no milimetrado, gente, normalmente eu já sei a distância entre os dois pontos até a minha... ficou apagadinho, deixa eu botar aqui. Até a minha coordenada, gente. Eu já usei, vocês já me disseram. É só a gente conseguir enxergar. Tanto aqui. Tanto essa altura aqui, ó, quanto esta aqui, normalmente vocês já sabem. Vocês já me disseram. Uma vai ser o centro gravitacional. Vamos dizer que essa daqui é o centro gravitacional da figura como um todo. E essa aqui é o centro gravitacional da figura 1. Esse Y e esse Y aqui, vocês já usaram, vocês já sabem. Essa daqui vai ser um valor, essa aqui vai ser o outro, tá? Calcular de cara a diferença entre um e outro é um pouquinho mais difícil. O que é mais fácil eu fazer? Essa diferença grande menos essa daqui. Então, eu vou ter isso aqui, ó. Tá? Em vez de tentar enxergar de cara essa diferença aqui, eu nunca vou ter no desenho descrito essa diferença. Eu vou ter sempre quem? A altura deste ponto mais alto até a coordenada, até o chão, vamos dizer, e a altura desse ponto mais baixo até o chão. Como a minha referência é a mesma, gente, é o chão, tá? Esse ponto mais alto até aqui embaixo. E esse ponto mais aqui embaixo até aqui, eu sempre tenho, tá? Então, como é que eu acho a diferença entre os dois? É sempre a altura maior menos a altura menor, tá? Então, se esse meu ponto aqui está numa altura, tá, do chão, digamos assim, da coordenada x, a 10 centímetros, eu sei que esse meu ponto tem 10 centímetros de altura. E eu sei que esse meu outro ponto aqui, ele está a 6 centímetros de altura. Se um está a 10 centímetros, por exemplo, assim, um está a 10 centímetros de altura e o outro está a 6, a maior menos a menor vai ser a diferença entre os dois, tá, gente? O que eu quero dizer com isso? Como referência. Digamos assim, ó. Eu estou no 10º andar de um prédio, tá? E o seu Paulo está no 6º andar desse prédio. Quando a gente não tem referência, é porque o seu Paulo está aparecendo para mim aqui, desse que eu lembrei. Quando a gente não tem referência de chão, é mais difícil de calcular, gente. Eu não sei qual é a diferença de altura. Eu estou no 10º andar e o seu Paulo está no 6º andar. Eu não tenho referência, tá? Não tem como eu calcular. Mas o que eu sei? Para facilitar o cálculo, tá? Vamos dizer que cada andar tem 1 metro. Nem eu caibo, né? Mas vamos dizer que cada andar tem 1 metro. Eu e ele, sem referência, a gente não encontra os valores, tá? Só que, se cada andar está em 1 metro e eu estou no 10º andar, a quanto de altura eu estou? 10 metros. Estou no 10º andar, cada andar tem 1 metro, estou a 10 metros. Estou aqui, ó. O seu Paulo está no 6º andar. Então, se cada andar tem 1 metro, ele está em 6 metros de altura. Como é que eu vou saber a nossa diferença? Vai ser a altura maior menos a altura menor. Vai ser 10 metros menos 6 metros. 10 menos 6, 4 metros.
Se eu tô aqui a 10 metros e o seu Paulo está aqui a 6 metros, 10 menos 4 vai ser essa nossa diferença de altura aqui. Eu tô aqui, ele está aqui. Então, isso aqui vai ser 4 metros. Por isso que, nesse caso, eu não tento, vou botar de novo aqui, ó. Eu não tento achar esse valor direto, ó. Por exemplo, deste ponto aqui até o amarelinho, essa distância aqui, ó. Eu não tenho como achar ela direto, tá? Eu tenho sempre que pensar desta que está mais alta até a coordenada, até o chão, vamos dizer. Ou seja, é essa altura aqui, ó. Tenho que pensar nessa e diminuir a da altura menor, ou seja, tá. Ou seja, essa aqui, ó. A maior é a azul escuro. É a maior. Tenho a referência da coordenada, o chão. A maior eu sei que vale 6 de altura. E a menorzinha, que é até o ponto amarelo, eu sei que vale 4,5. Se eu tenho a maior, eu tenho a menor, eu faço a menor menos a maior. A diferença vai ser sempre essa aqui, ó, a altura entre elas, tá? Pode ver que serve aqui, ó. Nesse caso aqui é 6, é esse retângulo maior, menos 4,65, que é o retângulo menor. Sobra 1,35 de altura. Quando eu faço no outro centro de gravidade, o centro de gravidade está mais baixo. Não mudou a minha referência? Antes o ponto amarelo não era o mais baixo? Era. Agora, o ponto mais baixo vai ser esse aqui, ó. Porque está abaixo dele. Mas faz diferença como eu calculo? Não. Quem é o mais alto ou mais baixo não faz diferença. Eu preciso usar os dois pontos com alguma referência. Então, se o amarelo lá está a 4,65, porque eu achei, e o retângulo azul escuro tem 4,65 de altura, o retângulo azul claro tem quanto? Metade do meu retângulo grande. Se o meu retângulo grande vale 7, metade é 3,5. Então, a diferença vai ser 4,65 menos o 3,5, tá? Conseguiram entender um pouco melhor como é que a gente encontra as diferenças de alturas entre os centros de gravidade, gente? Sim. Sim? Então, tá. Depois que encontra esses centros de gravidade, é só jogar dentro da fórmula aqui, tá? A fórmula é chatinha, maiorzinha, mas é só jogar dentro da fórmula. Não tem que achar valores nenhum. Eu vou usar só valores de base e de altura, que é o que está na figura ali. Conseguimos calcular o nosso y de x. A letra C pede... O que pede a letra C? Módulo de resistência. O que é o módulo de resistência, gente? Essa fórmula vocês anotaram também. Módulo de resistência é momento de inércia dividido pela altura y, tá? Tanto o módulo de resistência quanto o giro é bem tranquilo, tá? É só uma equação. Só que vocês viram que a gente precisa usar o momento de inércia aqui, ó. Por isso que é importante a gente achar o momento de inércia certinho, ó. Porque módulo de resistência, quanto resiste aquela peça ali, é momento de inércia, que é o que eu acabei de calcular, o 101,47, dividido pelo y. Que y? Y do centro de gravidade da figura como um todo, né? Sempre que não especificar, gente, sempre que for total, vai ser o centro gravitacional da figura como um todo. Não estou mais analisando figuras separadas. Eu só analiso elas separadamente para depois ter um valor total. Então, o y é quem? É os 4,65 que eu tinha achado. Então, módulo de resistência é igual ao momento de inércia dividido pela coordenada y. 101,47 dividido por 4,65. Isso vai me dar 21,8 centímetros cúbicos, tá? Assim que eu calculo o momento de resistência. Como é que eu calculo o raio do giro, gente? Raio de giro de uma peça vai ser sempre a raiz quadrada da momento de inércia da figura, tá? Esse aqui, ó, I CG é o mesmo I de X, tá? Quis botar os dois só porque é a mesma coisa. É sempre a raiz quadrada da
Momento de inércia dividido pela área total da minha figura. O momento de inércia é os mesmos 101,47 que a gente calculou, dividido por 26 centímetros quadrados, que é a área. 101,47 dividido por 26 dá 3,9. Raiz quadrada de 3,9 é 1,97. Raiz quadrada, a gente tem direto a função na calculadora de vocês, tá? Observe, tem a raiz ali. Bota a raiz de 3,9. E entre. Tem que dar esse valorzinho, tá? Testem aí, me digam se dá ok. Tem que dar raiz quadrada de 3,9, tem que dar 1,97. No meu aqui deu 1,9748 e vai embora. Isso mesmo, arredondei, tá? Tá. Nesse momento aqui é tranquilo. O mais chatinho é o momento de inércia, tá, gente? Mas tem que observar bem, tá? Fazer ela com calma para enxergar as alturas. Os cálculos, o único mais chatinho é esse aqui, ó. Mas ele é todo parte a parte. Esse aqui eu vou mandar para vocês o passo a passo para criarem referência, tá? Alguma dúvida, gente? Não, tranquilo, Natália. Esse aí tu já mandou, eu estava acompanhando aqui ele pelo celular. Tá? Eu vi que eu não botei um quadradinho aqui, ó. Teve um aqui, ó. Me esqueci do quadrado. Todos os errinhos, por mínimos que fossem na hora ali, eu corrigi nessas minhas folhas. Aqui eu não botei o quadradinho, eu vou botar, tá? Então, seguir para fazer os exercícios, o que eu mandar amanhã de manhã, porque é todo o material que eu conferi, eu vou anexar eles em um único arquivo, então tudo que eu já mandei separadamente, eu vou mandar em um único arquivo para vocês terem ali em mãos e amanhã eu tô mandando para vocês, tá? Vou mandar também o trabalho. Gente, o trabalho vai ser feito em dupla, tá? Não se aglomerem, né, por favor. Mas é que com o WhatsApp a gente consegue fazer uma chamada de vídeo tranquila para um só. Para dois já fica meio bagunçado, tá? Mas vocês são uma turma grande, então façam em dupla. Vocês têm até segunda-feira, horário de aula, para me entregar, tá? Então não deixe para o último horário, gente. Porque se todo mundo tirar dúvida no domingo, vai demorar. Não que eu não vá fazer nada, não que eu não vá responder, vou. Só que às vezes fica conturbado. Então tentem fazer aos poucos, tá? Faz um pedaço, fala com o colega o que é isso aqui, não resolveu. Trancou os dois, não tá saindo. Me pergunta, olha, parei aqui, tô com dúvida em encontrar esse valor, tá? E a gente vai se falando e vai resolvendo. Entendidos, então, gente? Aí, tudo bem? Na hora de fazer aqui, surgem umas dúvidas, tá? Mas vão acompanhando os exercícios, o passo a passo e me consultem. Tá bom, então? Tá, ok. Então tá, gente. Por hoje é só. Deixa eu fazer a chamadinha aqui e libero vocês, tá bom? Tenho aqui comigo o Luan, Rafael Gonçalves, Dione, Eric, Carlos, Josué, Maurício, Rafael Garcia, Felipe, Isair, Leandro Sokovski, Selemias, Adão, Fernando, Douglas, Tainã, Marcos, Leandro Ortiz, Lucas, Ronaldo, Rafael... Não, Rafael acho que entrou e saiu de novo, por isso que eu anotei de novo. Walter, o Diego também foi isso, porque o Diego já tinha chamado? Não, Diego não. Oliveira não. Não chamei alguém? Jean. Jean, não, Diego. E o Rafael Paz? Mas o Jean não tá na tela. Eu tô? Tá aqui, tá achei. Achei, desculpa. E quem mais? O Diego Oliveira, né, Natália? Aí, botei sobrenome agora. Isso, mas Diego só tem tu. E o Rafael Não, Paz? tem o outro, que às vezes o outro não. entra e às vezes não entra. Natália, ontem Oi. acabou a bateria do meu celular, aí eu tive que sair. Sair Tá. não, na verdade, acabou a bateria do celular. Tá, mas Hoje eu te tá aceitei lá no início.